E-book inquebrável. Link na descrição. Você já se sentiu assim? No silêncio do seu quarto, na luz azulada que a tela projeta no teto, você rola o feed, um museu infinito de momentos passados. Lá está você, sorrindo em um café com a luz perfeita. Lá está você, em uma paisagem deslumbrante, o corpo posicionado para transmitir uma sensação de liberdade e aventura. Lá está você, cercado de amigos, em um instante congelado de alegria coletiva. Você vê os comentários, as curtidas, as provas digitais de uma vida bem vivida. E então, por um instante que se estica como uma eternidade, uma pergunta estranha e fria sobe pela sua espinha: quem é essa pessoa? É uma sensação de profundo desencaixe, uma vertigem silenciosa. É como se você fosse o diretor de um filme sobre a sua própria vida, mas tivesse esquecido que também é o ator principal. Você se tornou um espectador de si mesmo. As imagens estão lá, nítidas e curadas, mas a memória do sentimento real, o cansaço por trás daquele sorriso, a ansiedade que antecedeu aquela viagem, a pequena dissonância social naquele encontro de amigos, parece ter se desvanecido, substituída por um roteiro mais limpo, mais vendável. Você olha para esse estranho bem-sucedido que roubou seu nome e seu rosto, e se pergunta onde, no meio de tantas atualizações, você se perdeu. Hoje, eu quero te convidar para uma caminhada. Uma caminhada por um lugar que todos nós habitamos, mas que raramente temos a coragem de nomear. Um lugar vasto, silencioso e ofuscante. Eu o chamo de deserto dos espelhos. Ninguém entra em um deserto por vontade própria. Somos atraídos para ele por uma miragem, pela promessa de um oásis. No nosso mundo, esse oásis é a imagem de uma vida resolvida. É a vitrine da vida perfeita, a tapeçaria digital tecida com os fios de felicidade constante, propósito claro e pertencimento inabalável. Uma voz sutil, vinda de todos os lugares e de lugar nenhum, nos sussurra: se você se parecer com isto, se agir desta forma, se a sua vida puder ser resumida nesta estética, você será visto. Você será validado. Você encontrará água. E então, acreditando na promessa, nós damos o primeiro passo. Pegamos a ferramenta mais poderosa à nossa disposição, o nosso próprio espelho portátil, a câmera. E com ela, iniciamos a mais delicada e perigosa das tarefas, a curadoria da nossa própria existência. Nós nos tornamos escultores de nós mesmos, mas o material não é o mármore, é a própria vida. Com o cinzel do corte e da edição, removemos as arestas da incerteza. Com o filtro, suavizamos as texturas da dor e do tédio. Escondemos a hesitação, arquivamos o fracasso, ampliamos o sucesso. Cada postagem, cada story, cada biografia atualizada é um pequeno tijolo na construção de um eu idealizado, um avatar projetado para navegar neste mundo de imagens. Não é exatamente uma mentira. É algo mais complexo, uma edição obsessiva da verdade. O problema é que o escultor, tão focado na beleza da estátua, começa a esquecer como é a sensação da pedra bruta. No processo de projetar uma imagem de vitalidade, começamos a nos desconectar do nosso corpo real, que respira, que falha, que anseia e que, acima de tudo, se cansa. É aqui, no meio do caminho, que a sede começa de verdade. Porque neste deserto, os espelhos não refletem apenas a nós. Eles refletem uns aos outros em um jogo infinito, um labirinto de comparações que cega e desorienta. Você publica o seu reflexo cuidadosamente polido, no mesmo instante, o seu olhar dispara para os espelhos vizinhos. A sua alegria é suficientemente vibrante? A sua conquista parece tão significativa? O seu descanso parece tão sereno quanto o deles? O ambiente em que estamos imersos não é um palco neutro, ele nos reescreve. As ferramentas que usamos para nos conectar acabam por nos reconfigurar. A tela, por sua própria natureza, achata a vida. Ela exige performance. O presente deixa de ser um momento para ser vivido e se torna uma oportunidade para ser capturada. O lugar onde estamos deixa de ser um espaço para ser sentido e se transforma em um cenário. A complexidade de quem você é, suas contradições, suas paixões silenciosas, suas dúvidas que te mantêm acordado à noite, é comprimida e achatada até caber em um perfil, em uma imagem bidimensional. É a experiência de ter uma bússola quebrada. Houve um tempo em que a nossa direção vinha de um lugar mais profundo. De uma voz interior, de um instinto,
daquele sentimento visceral no peito que nos sussurrava o que era certo para nós, independentemente do que o mundo pensava. Era uma bússola interna, magnética, que apontava para o nosso norte pessoal. Mas no meio do barulho ensurdecedor de todo o mundo, no eco constante das vidas perfeitas, nós desaprendemos a escutar essa voz. O sinal dela tornou-se fraco, abafado pelo brilho dos reflexos. Passamos a confiar mais na imagem da felicidade do que na felicidade mesma. E o nosso compasso interno parou de girar para o norte, e agora sua agulha treme, descontrolada, atraída por cada espelho cintilante ao nosso redor. Isso gera o cansaço mais profundo que um ser humano pode sentir. Não é um cansaço físico, que uma boa noite de sono pode curar. É o cansaço da alma, o esgotamento de quem precisa performar a própria existência 24 horas por dia. É o peso invisível, mas esmagador, de constantemente segurar um espelho, polir um reflexo, gerenciar uma imagem, enquanto a sua verdadeira essência, a sua presença real no mundo, morre de sede. Então, qual é a saída? Como se escapa de um deserto feito de nós mesmos? A intuição, moldada pela própria lógica do deserto, nos diz para procurar um espelho melhor, um espelho verdadeiro que finalmente nos mostre quem somos. Buscamos um novo trabalho, um novo relacionamento, uma nova filosofia, um novo lugar para morar, na esperança de que ele nos devolva o reflexo correto, a imagem definitiva. Mas essa é a armadilha final, a miragem mais sedutora. A solução não é encontrar um espelho melhor. A solução é, com toda a coragem e gentileza que você conseguir reunir, colocar o espelho no chão. Uma pausa rápida no vídeo para uma mensagem especial. Chega de ser refém da ansiedade que paralisa, da procrastinação que adia seus sonhos e do ciclo de estresse que esgota sua energia. É hora de lutar de volta. O e-book Inquebrável te ensina a transformar dor em poder e medo em foco. Dentro dele, você encontra um treinamento de guerra para a mente, unindo a força da filosofia estoica para lidar com o caos, a profundidade da psicologia de Jung para parar a autossabotagem, e as ferramentas práticas da neurociência para construir uma mente à prova de tudo. A vida é muito curta para ser vivida no piloto automático. Assuma o controle. Clique no link da descrição e forje a sua mente inquebrável. Voltando agora ao nosso vídeo. Por um instante. O que acontece quando paramos de olhar para nós mesmos e simplesmente nos permitimos ser? O que emerge quando, em vez de focar na imagem, focamos na sensação? Na sua respiração, esse ritmo fiel que te acompanha desde o primeiro dia. No peso do seu corpo sobre a cadeira. No calor do sol que atravessa a janela e toca a sua pele. No som do mundo lá fora, um mundo que continua seu curso indiferente ao número de curtidas que você recebeu. Nesse silêncio, a grande revelação começa a tomar forma. O eu não é uma imagem a ser encontrada, mas uma presença a ser habitada. Você não é o seu perfil. Você não é a sua selfie. Você não é a coleção de suas memórias mais fotogênicas. Você é o espaço onde tudo isso acontece. Você não é o reflexo no espelho, você é o olhar que o observa e a consciência por trás desse olhar. Sair do deserto não significa que os espelhos irão desaparecer. Eles são, agora, parte da paisagem do nosso tempo. Sair significa aprender a caminhar entre eles sem acreditar que são o destino. Significa entender que eles são ferramentas e não oráculos. Significa reaprender a sentir a areia sob os pés, a beber da sua própria fonte interior. A verdadeira clareza não nasce de se ver perfeitamente, mas de se habitar por completo. E é a partir deste lugar, um lugar de presença, de aceitação da sua complexidade bagunçada e maravilhosa, que o mundo, e principalmente você, começa a fazer sentido de uma forma nova, mais silenciosa e infinitamente mais profunda. O deserto não desaparece, mas você aprende a caminhar por ele. E, finalmente, em vez de procurar desesperadamente por um oásis no reflexo, você percebe que sempre foi a fonte.